Você não tem nenhum diploma. Como alguém sem qualificação nenhuma trabalha em um evento deste nível? O empresário gritou furioso. A faxineira o encarou com serenidade. Tenho doutorado em inteligência artificial pelo MIT e desenvolvi o sistema que sua empresa anunciará hoje como revolução própria. O silêncio tomou conta do auditório enquanto seu rosto passava de vermelho de raiva para branco de choque. E se a pessoa que limpa seu escritório fosse, na verdade, um gênio cujo trabalho você roubou? Me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like. O grandioso auditório do Centro de Convenções Esmeralda vibrava com a expectativa dos maiores investidores do país reunidos para a Conferência de Inovação Tecnológica. As cadeiras de veludo vermelho contrastavam com as paredes brancas e o piso de mármore polido que refletia as luzes cintilantes dos imensos lustres de cristal. Josefa dos Santos, faxineira de 51 anos, passava discretamente o pano úmido pelo palco de madeira nobre. Seus movimentos metódicos, quase invisíveis para os executivos que começavam a ocupar os assentos da primeira fila. Os cabelos grisalhos de Josefa estavam cuidadosamente presos em um coque, destacando seu rosto de traços fortes e marcados pelo tempo. Seus olhos escuros, atentos e profundos, observavam cada detalhe do ambiente, enquanto suas mãos calejadas trabalhavam com eficiência. Vestia o uniforme cinza da empresa de limpeza, 2 vezes maior que seu corpo magro, mas mantinha as costas eretas e a cabeça levantada, como se carregasse uma coroa invisível. A poucos minutos do início da conferência, o burburinho aumentou quando Gustavo Almeida, o bilionário fundador da Almeida Tech, a maior empresa de tecnologia do Brasil, entrou no auditório. Alto, imponente, com cabelos perfeitamente cortados e terno italiano impecável, ele avançava pelo corredor central como um general inspecionando suas tropas. Seu rosto anguloso exibia um sorriso ensaiado que não alcançava seus olhos frios. "Tudo pronto para o grande momento, Sr. Almeida?" perguntou um dos assistentes, praticamente correndo para acompanhar seus passos decididos. "Está na hora de mostrarmos ao mundo quem realmente domina a inovação tecnológica neste país", respondeu Gustavo, ajustando os punhos da camisa. Josefa, concentrada em seu trabalho, não percebeu o cabo que serpenteava pelo chão do palco. Quando seu pé enroscou no fio, ela perdeu o equilíbrio. O balde que carregava inclinou-se, derramando água diretamente sobre o notebook aberto de Gustavo Almeida, colocado estrategicamente no centro do palco para a apresentação. Um chiado elétrico foi seguido por uma tela preta. O silêncio momentâneo pareceu sugar todo o ar do ambiente antes que a explosão viesse. "Mas que incompetência é essa?" A voz de Gustavo Almeida ressoou pelo auditório. Seu rosto transformou-se numa máscara de fúria enquanto subia ao palco em 2 saltos. "Você não tem nenhum diploma. Como alguém sem qualificação nenhuma trabalha em um evento deste nível?" Todos os olhares convergiam para aquela cena constrangedora. Alguns executivos riram discretamente, outros desviaram o olhar, mas ninguém ousou intervir. Josefa, entretanto, não se encolheu como esperavam. Algo em seus olhos mudou. Um brilho intenso de determinação surgiu enquanto ela encarava Gustavo com uma serenidade desconcertante. "Tenho doutorado em inteligência artificial pelo MIT e desenvolvi o sistema que sua empresa anunciará hoje como revolução própria", respondeu ela, com voz firme e clara. O silêncio sepulcral tomou conta do auditório. O rosto do empresário passou de vermelho de raiva para branco de choque em questão de segundos. Os olhares agora alternavam entre a faxineira e o bilionário, como espectadores de um jogo de tênis onde a bola acabara de mudar surpreendentemente de direção. Do que você está falando?" gaguejou Gustavo, sua arrogância momentaneamente abalada pela surpresa. Josefa apenas sorriu, um sorriso enigmático que parecia guardar segredos profundos, e voltou a limpar o chão como se nada tivesse acontecido, deixando para trás um homem poderoso completamente desestabilizado e uma pergunta pairando no ar. Quem realmente era aquela mulher? O pequeno apartamento de Josefa ficava nos fundos de uma casa antiga no bairro do Limão, zona norte de São Paulo.
Era um espaço modesto, com paredes desgastadas pelo tempo e janelas que rangiam ao menor sopro de vento. Mas ao abrir a porta marcada pelo uso, revelava-se um mundo completamente inesperado. 3 mesas dispostas em U sustentavam um impressionante laboratório improvisado. Monitores de diferentes tamanhos exibiam linhas de código coloridas, enquanto processadores modificados zumbiam suavemente sob ventiladores adaptados. Fios organizados por cores cruzavam o teto em padrões precisos, conectando os diversos equipamentos que transformavam aquele espaço simples em uma central tecnológica sofisticada. Josefa deixou a bolsa sobre a pequena mesa da cozinha e suspirou profundamente. Suas mãos trêmulas denunciavam a tensão que seu rosto tentava esconder. Serviu-se de um copo d'água e observou a chuva que começava a cair através da janela embaçada. Foi imprudente, murmurou para si mesma, passando os dedos sobre os cabelos grisalhos. Muito imprudente. A 17 quilômetros dali, na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos da Avenida Paulista, Gustavo Almeida arremessava com violência um copo de cristal contra a parede de sua sala de estar minimalista. Quero saber quem é essa mulher em menos de 24 horas, vociferou ao telefone, enquanto caminhava de um lado para outro no piso de mármore italiano. Vasculhe tudo, histórico acadêmico, empregos anteriores, contas bancárias, redes sociais, absolutamente tudo. Tânia Almeida observava o irmão do outro lado da sala espaçosa. Mais jovem que Gustavo por 5 anos, compartilhava com ele os mesmos olhos azuis penetrantes, a postura elegante, mas seu semblante revelava uma serenidade que contrastava com a fúria dele. Como diretora de pesquisa da Almeida Tech, conhecia cada linha de código do novo sistema que seria apresentado, e as palavras da faxineira haviam despertado sua curiosidade científica. Gustavo, você precisa se acalmar, disse ela, ajustando os óculos de armação fina. Essa atitude não vai ajudar em nada. Me acalmar? Ele virou-se bruscamente. Você não entende o que está em jogo aqui? Se essa faxineira estiver falando a verdade, tudo o que construímos pode estar em risco. Ou talvez seja uma oportunidade, respondeu Tânia, com um leve sorriso enigmático formando-se em seus lábios. Uma oportunidade que você está muito nervoso para enxergar. Naquela mesma noite, enquanto a tempestade se intensificava sobre São Paulo, Josefa trabalhava freneticamente em seu notebook desgastado. Seus dedos dançavam sobre o teclado com a precisão de uma pianista. Na tela, algoritmos complexos ganhavam vida através de linhas de código que pouquíssimas pessoas no mundo seriam capazes de compreender completamente. Um trovão particularmente forte fez as luzes piscarem. Josefa olhou para cima, preocupada. Os equipamentos ao seu redor representavam anos de trabalho meticuloso, peças raras cuidadosamente adaptadas, protótipos únicos que não poderiam ser facilmente substituídos. As luzes piscaram novamente, desta vez por mais tempo. Ela salvou rapidamente seu trabalho e começou a desconectar os equipamentos mais sensíveis. O barulho da chuva aumentava a cada minuto e o som de goteiras começou a ecoar pela sala. Foi quando a campainha tocou, um som inesperado àquela hora da noite. Josefa congelou no meio do movimento, subitamente alerta. Quem poderia ser? Será que Gustavo Almeida já havia descoberto onde ela morava? Com passos cautelosos, aproximou-se da porta. Através do olho mágico, viu uma figura feminina elegante protegida por um guarda-chuva preto. Demorou alguns segundos para reconhecer o rosto de Tânia Almeida, a diretora de pesquisa da empresa de Gustavo. O coração de Josefa acelerou. Como ela havia encontrado seu endereço tão rapidamente? E mais importante, o que queria? Com a mão na maçaneta, hesitou. Abrir aquela porta poderia mudar tudo. Mas algo no olhar determinado de Tânia, visível mesmo através do olho mágico embaçado, dizia que esta visita não era sobre vingança ou ameaças. Era sobre códigos, algoritmos e segredos longamente guardados que, finalmente, estavam prontos para vir à luz. Encontrei anomalias no código-fonte, disse Tânia sem rodeios, assim que Josefa abriu a porta.
A água pingava de seu casaco elegante, formando uma pequena poça no chão desgastado. Anomalias que apenas alguém com um conhecimento muito específico poderia identificar. Josefa permaneceu em silêncio, avaliando a mulher à sua frente. Não havia hostilidade em seu olhar, apenas uma curiosidade científica genuína. "Posso entrar?" perguntou Tânia, depois de alguns segundos de silêncio tenso. Com um aceno discreto, Josefa deu passagem. Observou atentamente enquanto Tânia caminhava pelo pequeno apartamento, seus olhos inevitavelmente atraídos pelo laboratório improvisado. A expressão da executiva mudou de curiosidade para admiração ao notar a sofisticação dos equipamentos. "Impressionante", murmurou, aproximando-se de um dos monitores. "Você construiu tudo isso sozinha?" "A necessidade nos torna engenhosos", respondeu Josefa, cruzando os braços. "O que realmente a traz aqui, doutora Almeida?" Tânia virou-se para encará-la. "A arquitetura do nosso novo sistema de processamento de linguagem natural", explicou ela, tirando um tablet da bolsa. "Ele apresenta uma assinatura algorítmica muito específica. Uma que eu já vi antes em um artigo publicado há 8 anos, sob o pseudônimo J.S. Medeiros." Os olhos de Josefa se estreitaram ligeiramente. O único sinal visível de que as palavras haviam tocado um ponto sensível. "Um artigo que revolucionou a abordagem da inteligência artificial para a compreensão contextual", continuou Tânia, "mas cujo autor misteriosamente desapareceu do mundo acadêmico depois de 3 publicações fundamentais." "E o que isso tem a ver comigo?" perguntou Josefa, mantendo a voz firme. Tânia deu um passo à frente, seus olhos brilhando com determinação. "Nós duas sabemos a resposta para essa pergunta", disse ela suavemente. "Não estou aqui amando do meu irmão. Estou aqui porque nosso produto tem falhas críticas que apenas o verdadeiro criador do algoritmo poderia corrigir antes do lançamento." Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas e as luzes se apagaram completamente. Na escuridão repentina, apenas o brilho dos monitores de backup alimentados por baterias iluminava os rostos das 2 mulheres. "Tenho geradores", disse Josefa após um momento, movendo-se com facilidade na penumbra. "Preciso transferir os equipamentos principais para uma área mais segura. Você pode me ajudar ou pode ir embora." "A escolha é sua." Tânia não hesitou. Tirou o casaco molhado e arregaçou as mangas da blusa de seda. "O que devo fazer primeiro?" Enquanto trabalhavam lado a lado, na luz tênue dos monitores, Tânia observava Josefa com crescente admiração. Seus movimentos eram precisos, sua compreensão dos equipamentos absoluta. Esta não era uma mulher que havia apenas estudado tecnologia, era alguém que respirava inovação, que pensava em algoritmos com a mesma naturalidade com que outros pensavam em palavras. "Por que você está trabalhando como faxineira?" perguntou finalmente Tânia, enquanto ajudava a proteger um servidor com plásticos impermeáveis. Com seu conhecimento, poderia ter qualquer posição em qualquer empresa de tecnologia. Um sorriso triste passou pelos lábios de Josefa. "Já tive essas posições", respondeu ela, conectando cabos com habilidade. 3 vezes. E 3 vezes fui sistematicamente sabotada, meu trabalho foi roubado e meu nome apagado dos créditos. Depois da 3ª vez, percebi que poderia realizar mais sendo invisível. A luz dos monitores destacava os contornos de seu rosto determinado, enquanto ela continuava. "As pessoas subestimam aqueles que limpam seus espaços. Não prestam atenção no que dizem, no que deixam à vista. Não imaginam que mãos que seguram vassouras podem também escrever códigos revolucionários." Tânia ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Pela janela, relâmpagos iluminavam momentaneamente o céu escuro, anunciando que a tempestade estava apenas começando, tanto lá fora quanto nas vidas daquelas 2 mulheres. "Meu irmão não sabe que estou aqui", confessou Tânia finalmente. "E não pode saber, não ainda." "Por que está me ajudando?" perguntou Josefa, encarando-a diretamente. "Porque quero provar a ele que precisamos de mentes diversas, não apenas de programadores formados nas mesmas universidades de elite", respondeu Tânia, sustentando seu olhar. "E porque sei reconhecer um gênio quando vejo um."
Do outro lado da parede, no apartamento vizinho, Dona Célia, uma senhora de 75 anos, observava pela janela a luz oscilante que vinha do laboratório de Josefa. O barulho dos equipamentos sendo movidos havia despertado sua curiosidade. Com um xale sobre os ombros, decidiu verificar se sua vizinha precisava de ajuda. O que ela veria ao bater naquela porta mudaria para sempre sua percepção sobre a quieta faxineira que conhecia há anos e colocaria em movimento uma rede de alianças inesperadas que acabaria por abalar as estruturas do império tecnológico dos Almeida. Dona Célia permaneceu imóvel na entrada do apartamento de Josefa, seus olhos percorrendo com espanto o sofisticado laboratório improvisado. O cheiro de circuitos eletrônicos misturava-se ao aroma do café forte que Josefa acabara de preparar, criando uma atmosfera surreal naquele pequeno espaço iluminado apenas pelos monitores e algumas velas estrategicamente posicionadas. «Meu Deus do céu, menina!» murmurou a idosa, ajustando os óculos de armação antiga. «O que é tudo isso?» Josefa e Tânia trocaram olhares rápidos, incertas sobre como proceder. Foi então que o olhar de Dona Célia fixou-se em um dos monitores, onde linhas de código dançavam em padrões complexos. Sua expressão mudou de confusão para um reconhecimento surpreendente. «Esse padrão de loop recursivo», disse ela, aproximando-se lentamente da tela, «remete aos primeiros trabalhos com algoritmos heurísticos autoadaptáveis». Foi a vez de Josefa e Tânia ficarem boquiabertas. «A senhora entende de programação?» perguntou Tânia, incapaz de esconder sua surpresa. Um sorriso nostálgico iluminou o rosto enrugado de Dona Célia. «Meu marido, Augusto, foi um dos primeiros engenheiros eletrônicos do país», explicou ela, passando os dedos nodosos sobre o monitor com reverência. Ele trabalhava no desenvolvimento de computadores quando ainda ocupavam salas inteiras. Passei 50 anos observando-o trabalhar, aprendendo, fazendo perguntas. Ele dizia que eu tinha intuição para algoritmos, embora nunca tenha tido educação formal na área. Josefa ofereceu uma xícara de café para a vizinha, um novo respeito nascendo em seu olhar. Augusto enfrentou muito preconceito, continuou Dona Célia, aceitando o café com gratidão. Filho de lavradores, conseguiu estudar graças a um professor que reconheceu seu talento. Mas mesmo com diploma, sempre era questionado, sempre precisava provar seu valor 2 vezes mais que os outros. As 3 mulheres sentaram-se em volta da pequena mesa da cozinha, iluminadas pelo brilho azulado dos monitores. Lá fora a tempestade continuava, mas dentro daquele apartamento, uma aliança improvável começava a se formar. «Meu irmão está obcecado em descobrir quem você realmente é», disse Tânia para Josefa, segurando sua xícara com ambas as mãos. «Ele colocou toda a equipe de segurança atrás de informações sobre você». Josefa assentiu, como se já esperasse por isso. «Não encontrarão muito», respondeu ela. Josefa dos Santos, 51 anos, ensino fundamental incompleto, faxineira contratada por agência terceirizada. É tudo o que existe nos registros oficiais. «E o doutorado no MIT?» perguntou Tânia, inclinando-se para a frente. Um sorriso enigmático passou pelos lábios de Josefa. «Josefine S. Medina», respondeu ela. «Uma estudante brasileira excepcionalmente brilhante que concluiu seu doutorado com honras e publicou 3 artigos revolucionários antes de desaparecer misteriosamente do mundo acadêmico. J.S. Medeiros nas publicações. Científicas», completou Tânia, as peças finalmente se encaixando. O pseudônimo que usou depois. Dona Célia observava a conversa com olhos atentos, décadas de sabedoria, permitindo-lhe compreender as implicações daquela revelação. «Precisamos ser extremamente cuidadosas», disse a idosa, sua voz ganhando uma firmeza surpreendente. «Homens poderosos como Gustavo Almeida não aceitam facilmente descobrir que foram superados, especialmente por alguém que consideram inferior». Na sede espelhada das Almeida Tech, Gustavo caminhava de um lado para outro em seu escritório na cobertura do edifício. A tempestade criava sombras dançantes através das enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. «Não é possível que não exista nada»,
gritou ao telefone, passando a mão pelos cabelos impecavelmente penteados. Uma faxineira não surge do nada. Verifique novamente todos os bancos de dados acadêmicos, todas as universidades. Desligando a chamada com um gesto furioso, Gustavo aproximou-se da janela. Lá embaixo, as luzes da cidade tremeluziam sob a chuva intensa, como milhares de estrelas caídas. "Quem é você, Josefa dos Santos?", murmurou para seu próprio reflexo no vidro. "E o que você realmente sabe sobre o nosso sistema?" No pequeno apartamento do bairro do Limão, 3 mulheres de gerações diferentes começavam a traçar um plano que transformaria não apenas suas vidas, mas potencialmente todo o panorama tecnológico do país. Enquanto isso, o sistema de alarme improvisado de Josefa piscava silenciosamente em um dos monitores, indicando que alguém havia acabado de acessar seus registros de emprego. O jogo de gato e rato estava oficialmente em andamento. Na manhã seguinte, o centro de convenções Esmeralda estava silencioso, quase vazio após o frenesi da conferência do dia anterior. Josefa empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores polidos, como se nada tivesse acontecido. Seu uniforme cinza a tornava praticamente invisível para os poucos executivos que ainda circulavam pelo local, absortos em seus smartphones. No entanto, algo havia mudado. A postura de Josefa, embora ainda discreta, carregava uma nova determinação. Seus olhos atentos captavam cada detalhe, cada conversa sussurrada, cada tela de computador deixada momentaneamente sem supervisão. No departamento de segurança, uma câmera girou suavemente, seguindo seus movimentos. Atrás de múltiplos monitores, Ricardo Vasconcelos, chefe de segurança da Almeida Tech, observava a faxineira com atenção redobrada. "Mantenha-a sob vigilância constante", havia ordenado Gustavo Almeida naquela manhã. "Quero saber cada movimento, cada pessoa com quem ela fala, cada papel que ela toca." Ricardo ajustou o fone de ouvido e falou discretamente para sua equipe espalhada pelo prédio. Alvo se movendo para o setor B, Departamento de Desenvolvimento. Equipe 2, posições. Josefa sentia os olhares, percebia as câmeras que sutilmente mudavam de direção quando ela passava. Um leve sorriso passou por seus lábios, enquanto empurrava o carrinho para dentro do Departamento de Desenvolvimento de Software. Ali, dezenas de programadores trabalhavam em estações de última geração, criando o futuro da Almeida Tech em tempo real. Com movimentos metódicos, ela começou a limpar cada estação, esvaziando lixeiras, passando panos em superfícies, sempre com o olhar baixo, a postura humilde. No entanto, seus olhos registravam fragmentos de código em monitores, anotações em quadros brancos, diagramas deixados sobre mesas. Sua memória prodigiosa, um dos 3 traços marcantes de sua personalidade, permitia-lhe fotografar mentalmente cada detalhe importante, armazenando-os para análise posterior. "Com licença", disse ela suavemente a um jovem programador absorto em seu trabalho. "Preciso limpar esta área." O rapaz mal levantou os olhos, apenas movendo-se ligeiramente para o lado. Na tela de seu computador, linhas de código para o sistema de processamento de linguagem natural. O mesmo que seria apresentado como revolução da empresa. Josefa reconheceu imediatamente uma sequência problemática no algoritmo. Uma falha sutil, mas que poderia causar problemas significativos em determinadas circunstâncias. O tipo de erro que apenas alguém profundamente familiarizado com a arquitetura original poderia identificar. Por um momento, considerou deixar o erro passar. Seria uma pequena vingança contra Gustavo Almeida, ver seu produto estrela apresentar falhas durante demonstrações importantes. Mas anos de dedicação à excelência técnica falaram mais alto. Com um movimento aparentemente acidental, ela derrubou alguns papéis da mesa. "Me desculpe", disse rapidamente, abaixando-se para recolhê-los. Ao reorganizar os documentos, discretamente inseriu uma pequena nota adesiva com uma sequência numérica que parecia aleatória, mas que um programador competente reconheceria como uma sugestão para resolver o problema. "O que você está fazendo?" A voz atrás dela era fria, controlada. Josefa virou-se lentamente,
encontrando os olhos desconfiados de Lucas Almeida, sobrinho de Gustavo e líder da equipe de desenvolvimento. Alto e magro, com óculos de armação grossa e postura tensa, ele a observava com uma mistura de curiosidade e suspeita. "Apenas limpando, senhor", respondeu ela, mantendo o olhar baixo. "Derrubei alguns papéis por acidente." Lucas pegou os documentos de sua mão, seus dedos roçando brevemente os dela. Por um instante, seus olhares se encontraram e Josefa viu algo inesperado nos olhos do jovem engenheiro. Não desprezo ou suspeita, mas uma curiosidade genuína, quase respeitosa. "Você é a mulher do incidente de ontem", disse ele, não como acusação, mas como constatação. "Apenas uma faxineira fazendo seu trabalho, senhor", respondeu Josefa, retornando ao seu carrinho de limpeza. Lucas observou-a se afastar, então olhou para os documentos em suas mãos. A pequena nota adesiva chamou sua atenção. Franziu o senho ao ler a sequência numérica. Seu cérebro rapidamente processando o significado. Seus olhos se arregalaram levemente ao compreender a elegante solução para um problema que sua equipe vinha enfrentando há semanas. Voltando rapidamente para seu computador, implementou a solução. O programa rodou perfeitamente, sem os erros que vinham persistindo. Do outro lado do departamento, Ricardo observava a interação através das câmeras de segurança, seus olhos estreitando-se com suspeita. Pegou o telefone e discou rapidamente. "Senhor Almeida, acho que temos algo interessante. O alvo acaba de interagir com seu sobrinho." Na cobertura da empresa, Gustavo Almeida desligou o telefone, um plano começando a se formar em sua mente calculista. Se esta faxineira misteriosa realmente possuía os conhecimentos que alegava, talvez pudesse ser útil de formas que ela própria não imaginava. E se estivesse blefando, ele teria o prazer de desmascarar a fraude pessoalmente. De qualquer forma, o próximo movimento seria dele. O anúncio apareceu em todos os grandes portais de tecnologia simultaneamente. Almeida Tech lança competição internacional de programação com prêmio recorde de $2 milhões. O desafio? Criar uma solução revolucionária para processamento de linguagem natural, capaz de compreender e gerar texto com nuances culturais específicas de diferentes regiões do Brasil. No pequeno apartamento de Josefa, Tânia Almeida mostrava o anúncio em seu tablet, seu rosto uma mistura de preocupação e indignação. "É uma armadilha", disse ela, colocando o dispositivo sobre a mesa. "Gustavo está tentando forçar sua mão, fazer você se revelar." Josefa observava a tela com expressão pensativa, os dedos tamborilando suavemente sobre a madeira gasta da mesa. Do lado de fora, a noite de São Paulo pulsava com milhões de luzes, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em seus arranha-céus e periferias. "O mais interessante", respondeu Josefa finalmente, "é que ele escolheu exatamente o campo em que desenvolvi minha tese de doutorado." Dona Célia, que preparava chá na pequena cozinha, aproximou-se com 3 xícaras em uma bandeja. "E você vai aceitar o desafio?" perguntou a idosa, servindo o chá aromático de erva cidreira que cultivava em vasos na varanda entre os apartamentos. "Seria imprudente", interveio Tânia, aceitando a xícara com um sorriso agradecido. "Se Josefa se inscrever com seu verdadeiro nome, estará exposta. Se usar um pseudônimo e vencer, levantará suspeitas ainda maiores. O aroma do chá misturava-se ao perfume das damas da noite que floresciam na varanda, criando uma atmosfera quase mágica naquela noite quente de primavera. Josefa levantou-se e caminhou até seu laboratório improvisado, onde seu notebook desgastado repousava sobre uma mesa simples. Acariciou a superfície do computador como quem toca um velho amigo. Algumas batalhas precisam ser lutadas, mesmo quando parecem perdidas de antemão, disse ela suavemente. Este algoritmo não é apenas código para mim. É o trabalho de uma vida. É minha contribuição para o futuro. Tânia e Dona Célia trocaram olhares preocupados, enquanto Josefa ligava o computador. A tela iluminou seu rosto determinado com um brilho azulado, destacando as linhas que o tempo e as dificuldades haviam gravado em sua pele.
Vou participar, declarou Josefa, seus dedos já dançando sobre o teclado gasto. Mas não como você imagina, Tânia. Nos dias que se seguiram, um padrão curioso se estabeleceu. Após seus exaustivos turnos de limpeza, Josefa trabalhava durante madrugadas inteiras, desenvolvendo um algoritmo que desafiava as convenções estabelecidas. Baseando-se em princípios linguísticos raramente aplicados à computação, ela criava uma abordagem revolucionária para a compreensão contextual, que incorporava não apenas o português formal, mas as ricas variações regionais do Brasil, desde o linguajar amazônico até as expressões típicas do Pampa gaúcho. Seus dedos, calejados por anos de produtos químicos corrosivos, deslizavam com precisão cirúrgica pelo teclado. Cada linha de código era cuidadosamente considerada, cada função elegantemente otimizada. Quando o cansaço ameaçava vencê-la, lembrava-se das palavras de seu pai, um pedreiro semi-analfabeto que havia sacrificado tudo para que ela pudesse estudar. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha. Na sede da Almeida Tech, Lucas enfrentava seus próprios desafios. Como líder da equipe de desenvolvimento, a pressão para vencer a competição caía diretamente sobre seus ombros. Seu tio havia deixado claro que esperava nada menos que a vitória absoluta. Esta competição não é apenas um concurso, havia dito Gustavo durante a reunião da diretoria. É uma declaração de domínio. Estamos estabelecendo quem dita as regras no mercado. O que ninguém além de Lucas sabia era que o algoritmo principal do produto estrela da empresa enfrentava problemas crescentes. Falhas sutis apareciam em testes específicos e a equipe estava tendo dificuldades para identificar a origem. Trabalhando até tarde em seu escritório, Lucas notou algo estranho. Pequenas correções começavam a aparecer em seus rascunhos de código deixados sobre a mesa. Inicialmente, pensou que algum membro de sua equipe estivesse fazendo as alterações, mas após investigar discretamente, descobriu que as mudanças sempre apareciam depois que Josefa limpava sua sala. Em vez de denunciá-la, Lucas começou a deixar deliberadamente problemas não resolvidos em suas anotações apenas para encontrar elegantes soluções na manhã seguinte. Era como ter um mentor invisível, alguém com uma compreensão profunda dos algoritmos que ele próprio ainda lutava para dominar completamente. Uma noite, decidiu ficar depois do expediente, escondido na sala de conferências adjacente ao seu escritório. Através da porta entreaberta, observou Josefa entrar para limpar. Em vez de simplesmente passar o pano e esvaziar a lixeira, ela examinou atentamente suas anotações, identificou um problema complexo em segundos e deixou uma pequena nota com uma solução que reorganizava completamente a abordagem. Lucas conteve a respiração, fascinado pela velocidade e precisão com que aquela mulher, supostamente sem qualificações, compreendia e resolvia problemas que engenheiros altamente treinados levavam dias para decifrar. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Não contaria a seu tio o que havia descoberto. Pelo menos não ainda. Enquanto isso, na comunidade periférica onde Josefa vivia, o projeto Codificando o Futuro enfrentava uma crise. O espaço alugado onde jovens sem acesso à educação formal em tecnologia aprendiam programação havia recebido um aviso de despejo devido ao aumento do aluguel. Camila, uma adolescente brilhante que Josefa havia tomado sob sua proteção, estava devastada com a notícia. "E agora, dona Josefa?" perguntou a garota, seus olhos escuros brilhando com lágrimas contidas. "Tudo o que construímos vai acabar?" Josefa abraçou a jovem, uma ideia formando-se em sua mente. "Nem tudo está perdido, minha querida", disse ela, um plano audacioso tomando forma. "Acho que conheço alguém que pode nos ajudar." O que nenhum deles sabia era que a competição internacional estava prestes a se tornar apenas um dos muitos campos de batalha em um jogo muito maior e mais complexo do que qualquer um deles poderia imaginar. "Você quer usar uma sala no subsolo da Almeida Tech para dar aulas de programação para jovens da periferia." A voz de Tânia Almeida oscilava entre incredulidade e admiração
enquanto caminhavam pelo corredor mal iluminado do nível mais baixo do edifício corporativo. Josefa assentiu, seu uniforme de faxineira estranhamente adequado àquele ambiente empoeirado e esquecido. O subsolo da empresa abrigava arquivos antigos, equipamentos obsoletos e salas de manutenção raramente visitadas. Há uma sala de treinamento abandonada no setor leste, explicou Josefa, equipada com computadores que sua empresa considera ultrapassados, mas que são perfeitamente adequados para ensino básico de programação. Como você sabe disso? Um sorriso enigmático passou pelos lábios de Josefa. Faxineiras têm acesso a lugares que executivos nunca visitam, respondeu simplesmente. Tânia parou diante de uma porta de metal com uma placa desbotada que indicava Sala de Treinamento 3B. Passou o cartão de acesso pelo leitor e a porta se abriu com um chiado, revelando uma sala ampla coberta de poeira. Fileiras de computadores mais antigos, mas funcionais, estavam dispostos em semicírculo. Telas de projeção retráteis pendiam do teto e quadros brancos cobriam as paredes. Ninguém usa este espaço há pelo menos 3 anos, disse Tânia, acendendo as luzes. Desde que Gustavo determinou que apenas equipamentos de última geração poderiam ser usados na empresa. Desperdício perfeitamente alinhado com privilégio, comentou Josefa, examinando um dos computadores. Estes modelos são mais que suficientes para ensinar lógica de programação, desenvolvimento web básico e até mesmo alguns conceitos de inteligência artificial. Tânia observou aquela mulher extraordinária com crescente respeito. Em poucos dias, havia descoberto que Josefa não era apenas uma mente brilhante no campo teórico da computação, mas também uma educadora apaixonada, dedicando seu tempo limitado para abrir portas para jovens que o sistema educacional tradicional havia falhado. Se meu irmão descobrir, ele não descobrirá, interrompeu Josefa. As aulas acontecerão depois do expediente, quando a maioria dos funcionários já foi embora. Os alunos entrarão pela doca de carga, onde apenas o pessoal de limpeza e manutenção circula nesse horário. O plano era audacioso, quase temerário, mas Tânia viu-se concordando. Havia algo na determinação tranquila de Josefa que inspirava confiança, que fazia o impossível parecer alcançável. Precisaremos de um álibi para o uso da eletricidade e do acesso, ponderou Tânia. Posso registrar como um projeto de pesquisa secundário, algo relacionado a testes de longo prazo que exigem processamento noturno. Na semana seguinte, o projeto Codificando o Futuro ganhou nova vida no subsolo da Almeida Tech. 2 vezes por semana, depois que o prédio se esvaziava, um grupo de 15 adolescentes da periferia de São Paulo era discretamente conduzido até a sala de treinamento transformada. Ali, longe dos olhares corporativos, Josefa revelava sua verdadeira natureza de educadora brilhante. Algoritmos não são apenas instruções para computadores, explicava ela para os jovens atentos, seus olhos brilhando com a mesma paixão que exibia quando trabalhava em seus projetos mais avançados. São formas de pensar, de resolver problemas, de enxergar possibilidades onde outros veem apenas obstáculos. Camila, a jovem protegida de Josefa, destacava-se no grupo. Com apenas 16 anos, já demonstrava uma intuição notável para estruturas de código e soluções elegantes. Dona Josefa, chamou ela durante uma das aulas, encontrei um jeito mais eficiente de resolver aquele problema de ordenação que o Sr. Lucas nos deu na semana passada. Lucas Almeida havia se tornado um colaborador inesperado do projeto. Após descobrir acidentalmente as aulas enquanto trabalhava até tarde, em vez de denunciá-las, ofereceu-se para ajudar. Sua motivação inicial, provar seu valor para além do sobrenome famoso, havia evoluído para um genuíno comprometimento com o potencial daqueles jovens. Mostre-me, pediu Josefa, aproximando-se do computador de Camila. A solução que a adolescente havia desenvolvido era notavelmente sofisticada, utilizando uma abordagem que combinava elementos de diferentes algoritmos clássicos de uma maneira que Josefa nunca havia visto antes. Isso é extraordinário, murmurou Josefa, uma emoção rara colorindo sua voz, usualmente controlada.
Lucas, que observava por cima do ombro de Camila, assentiu em concordância silenciosa. O talento daquela garota era, inegável, o tipo de intuição natural que nenhuma universidade de elite poderia ensinar. Vocês deveriam submetê-la à competição internacional, sugeriu ele repentinamente. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. A competição lançada por Gustavo Almeida era um assunto delicado, raramente mencionado naquele espaço. Seria interessante ver a reação do seu tio quando descobrisse que foi superado por uma adolescente da periferia, comentou Josefa com um leve sorriso. Ele provavelmente se recusaria a acreditar, respondeu Lucas, um brilho de desafio em seus olhos, a menos que a visse em ação. Foi naquele momento que uma ideia ousada começou a tomar forma. Uma ideia que envolvia não apenas Josefa e seu código revolucionário, mas toda uma nova geração de programadores invisíveis para o sistema. Durante uma das aulas, a porta da sala de treinamento se abriu inesperadamente. Todos congelaram, o medo palpável no ar. Tânia Almeida entrou, parecendo igualmente surpresa ao encontrar não apenas os adolescentes, mas também seu sobrinho Lucas entre eles. Lucas, o que você está fazendo aqui? Antes que ele pudesse responder, Tânia notou o código no quadro branco, uma explicação detalhada de conceitos avançados de inteligência artificial, apresentada de forma extraordinariamente clara e acessível. Seus olhos se voltaram para Josefa, que permanecia calma diante da mesa do professor improvisada. Você está ensinando algoritmos de aprendizado profundo para adolescentes? Perguntou Tânia, a admiração evidente em sua voz. E eles estão realmente entendendo? A compreensão não é limitada por idade ou origem, doutora Almeida, respondeu Josefa. Apenas por oportunidade e metodologia. Tânia observou, enquanto Camila explicava com confiança um conceito que engenheiros formados muitas vezes lutavam para compreender. A simplicidade e clareza de sua explicação revelavam uma compreensão profunda, não apenas memorização. Algo mudou nos olhos de Tânia naquele momento. Uma determinação nova, mais forte, nasceu ao testemunhar o potencial extraordinário que estava sendo nutrido secretamente nos porões de sua própria empresa. Continuem, disse ela finalmente. E se precisarem de qualquer coisa, equipamentos, livros, acesso a bancos de dados de pesquisa, me avisem. Quando Tânia saiu da sala, Lucas trocou um olhar significativo com Josefa. Uma aliança silenciosa havia se solidificado, uma conspiração de mentes brilhantes determinadas a mudar o sistema a partir de dentro. O que nenhum deles poderia prever era que, a poucos dias do lançamento oficial do novo produto da Almeida Tech, uma falha catastrófica estava prestes a forçar todas essas alianças secretas à luz do dia. O clima na sede da Almeida Tech era de tensão crescente. Faltavam apenas 3 dias para o lançamento oficial do novo sistema de processamento de linguagem natural, prometido como revolucionário, e os testes finais revelavam falhas inesperadas. Não eram erros simples, mas inconsistências profundas na arquitetura central do algoritmo. Gustavo Almeida caminhava furiosamente de um lado para outro na sala de crise, onde sua equipe de elite trabalhava freneticamente há mais de 12 horas seguidas. Telas exibiam mensagens de erro em vermelho vibrante, como feridas abertas no sistema que deveria ser perfeito. Como isso pôde acontecer há 3 dias do lançamento? Vociferou ele, batendo o punho na mesa. Investimos milhões neste projeto. Temos os melhores engenheiros do país. Lucas, com olheiras profundas e cabelos desgrenhados, tentava manter a calma enquanto analisava linhas de código em sua tela. É algo fundamental na arquitetura, tio, explicou ele, esfregando os olhos cansados, como se o sistema tivesse sido construído sobre premissas que não compreendemos completamente. Gustavo lançou-lhe um olhar furioso. Estamos trabalhando com este algoritmo há 2 anos, Lucas. Como não compreenderíamos suas premissas? Lucas hesitou, pesando cuidadosamente suas palavras. Não podia revelar suas suspeitas de que o algoritmo central havia sido adaptado de trabalhos publicados por J.S. Medeiros. Agora ele sabia, Josefa dos Santos,
sem compreensão completa de seus princípios fundamentais. Às vezes, respondeu finalmente, adaptamos tecnologias sem explorar totalmente suas implicações teóricas. Tânia, que havia permanecido silenciosa durante a discussão, levantou os olhos de seu tablet. Precisamos de uma perspectiva diferente, disse ela. Alguém que pense fora dos padrões convencionais de engenharia de software. E onde vamos encontrar essa pessoa milagrosa há 3 dias do lançamento? Questionou Gustavo com sarcasmo cortante. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ninguém ousou sugerir o nome que pairava silenciosamente no ar. Lucas e Tânia trocaram olhares rápidos, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Quando a madrugada chegou, a sala de crise estava praticamente vazia. Apenas um programador sonolento permanecia, monitorando simulações que tentavam identificar a origem do problema. Foi quando a porta se abriu silenciosamente e Josefa entrou com seu carrinho de limpeza. Ela acenou discretamente para o jovem programador. Pode ir descansar um pouco, sugeriu gentilmente. Voltarei mais tarde para limpar. Grato pela interrupção, o programador não precisou de muito convencimento. Assim que ele saiu, Josefa aproximou-se dos quadros brancos que cobriam as paredes. Diagramas complexos, anotações frenéticas e linhas de código preenchiam cada centímetro disponível. Seus olhos percorreram as informações com velocidade impressionante, sua mente processando a complexidade do problema. Havia algo profundamente errado com a implementação. Não era apenas um bug, mas uma incompreensão fundamental de como o algoritmo original havia sido projetado para funcionar. Com precisão cirúrgica, ela identificou o ponto exato onde a arquitetura se desviava dos princípios teóricos que havia estabelecido em seus trabalhos originais. Pegou uma caneta e, em uma folha de papel limpa, desenhou uma solução elegante que reorganizava a estrutura sem necessidade de reescrever o sistema inteiro. Colocou a folha sobre o teclado do computador principal e saiu tão silenciosamente quanto havia entrado, retornando aos seus deveres de limpeza nos outros andares. Horas depois, a equipe retornou para mais um dia de batalha contra o tempo. Lucas foi o primeiro a notar a folha de papel. — O que é isso? Murmurou, examinando o diagrama cuidadosamente desenhado. Seus olhos se arregalaram ao compreender a solução proposta. Era brilhante em sua simplicidade, reorganizando elementos do sistema de uma forma que parecia óbvia agora, mas que ninguém havia considerado. — De onde veio isso? Exigiu Gustavo ao retornar da única pausa que fez em 48 horas. Um dos programadores verificou as gravações de segurança e identificou Josefa como a única pessoa que havia entrado na sala durante a madrugada. Uma faxineira resolvendo problemas de engenharia de software? Explodiu Gustavo. Deve ter copiado de algum lugar. No entanto, diante da pressão do prazo iminente e sem alternativas viáveis, ele relutantemente permitiu que Lucas implementasse a solução proposta. Para surpresa de todos, exceto Tânia e Lucas, a correção funcionou perfeitamente. Os testes rodaram sem erros. O sistema respondeu com precisão a todos os cenários e a crise imediata foi contida. Quero uma investigação completa sobre essa mulher, ordenou Gustavo, sua voz perigosamente calma. Algo está muito errado aqui e vou descobrir exatamente o que é. Durante a revisão pós-crise, Gustavo exigiu explicações detalhadas sobre as alterações implementadas. Lucas, encurralado, finalmente admitiu a verdade. A solução veio de Josefa dos Santos, a faxineira. E como uma faxineira seria capaz de compreender algoritmos avançados de inteligência artificial? Perguntou Gustavo, o ceticismo evidente em sua voz. Foi então que Tânia deu um passo à frente, seu momento de revelação finalmente chegando. Porque ela não é apenas uma faxineira, declarou abrindo uma pasta em seu tablet. Minha investigação revelou que Josefa é, na verdade, Doutora Josefa dos Santos, pesquisadora pioneira em inteligência artificial. Tânia apresentou artigos acadêmicos, registros universitários e publicações científicas, todos conectando Josefa a trabalhos fundamentais na área, publicados sob pseudônimos após ela ser sistematicamente excluída da academia por preconceito.
E o mais impressionante, continuou Tânia, enfrentando diretamente o olhar chocado de seu irmão, é que o algoritmo central que fez a fortuna da nossa empresa foi baseado em uma de suas teorias nunca acreditadas. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. A expressão de Gustavo oscilava entre descrença, raiva e, finalmente, um reconhecimento relutante da verdade inegável que se apresentava diante dele. Por que ela estaria trabalhando como faxineira se é tão brilhante? Perguntou finalmente, sua voz mais baixa, quase pensativa. Porque em um mundo que sistematicamente desvalorizou seu conhecimento por causa de sua origem, gênero e cor, ela encontrou mais poder na invisibilidade do que no reconhecimento parcial, respondeu Tânia. A questão agora é, o que faremos com essa informação? A resposta para essa pergunta viria muito mais cedo do que qualquer um deles poderia prever, e de uma forma que nenhum deles esperava. O auditório principal da Almeida Tech estava lotado para a apresentação oficial do novo Sistema de Processamento de Linguagem Natural. Investidores, jornalistas e figuras importantes do setor tecnológico ocupavam cada assento disponível. Câmeras de transmissão ao vivo estavam posicionadas estrategicamente, prontas para levar o grande momento da empresa para audiências globais. Nos bastidores, Gustavo Almeida ajustava seu terno impecável, ensaiando mentalmente seu discurso triunfante. Apesar das revelações chocantes dos últimos dias, ele havia decidido seguir com o lançamento conforme planejado. O novo sistema funcionava perfeitamente graças à solução misteriosa de Josefa, e ninguém além de um pequeno círculo interno conhecia a verdade. Estamos prontos para começar, senhor, informou sua assistente. Com um aceno confiante, Gustavo caminhou até o palco, recebido por aplausos educados. Os holofotes o seguiram enquanto ele tomava posição no centro, diante de uma tela gigante que exibia o logo da empresa. Hoje, começou ele com voz potente, a Almeida Tech redefine os limites da inteligência artificial com um sistema revolucionário de processamento de linguagem natural que compreende não apenas palavras, mas contextos culturais específicos do português brasileiro como nunca antes. A apresentação prosseguiu impressionantemente. Demonstrações ao vivo mostravam o sistema compreendendo e respondendo a gírias regionais, expressões idiomáticas complexas e variações linguísticas de diferentes partes do Brasil. A cada nova demonstração bem-sucedida, os murmúrios de admiração aumentavam na plateia. Este sistema representa anos de pesquisa pioneira, conduzida exclusivamente por nossa equipe de elite, declarou Gustavo, aproximando-se do clímax de sua apresentação. Uma prova do talento e visão incomparáveis que cultivamos na Almeida Tech. Foi neste momento que um homem de meia idade se levantou na terceira fileira. Professor Henrique Martins, renomado especialista em computação da USP, levantou a mão para fazer uma pergunta. Esta arquitetura de sistema é claramente baseada no modelo teórico da doutora Santos, observou ele, ajustando os óculos. Ela está envolvida no projeto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmeras captaram a expressão de Gustavo, seu rosto contorcendo-se em uma máscara de pânico momentâneo antes que ele recuperasse a compostura. Temos consultores diversos, respondeu vagamente. Nossa equipe se baseia nas melhores práticas do setor. Estou me referindo especificamente à doutora Josefa dos Santos, insistiu o professor. Seus trabalhos teóricos sobre processamento contextual de linguagem, publicados sob o pseudônimo J.S. Medeiros, estabeleceram as bases do que estamos vendo aqui. A similaridade é inconfundível para qualquer especialista na área. Murmúrios percorreram o auditório. Jornalistas inclinaram-se para a frente, subitamente alertas para uma história potencialmente maior que o lançamento em si. Nos fundos do auditório, discretamente vestida com roupas simples mas elegantes, em vez de seu uniforme de faxineira, Josefa observava a cena com expressão serena. Ao seu lado, Tânia e Lucas aguardavam, tensos, mas determinados. Gustavo tentou desviar a questão com habilidade, mas o professor Martins era persistente. Como especialista que havia acompanhado de perto o desaparecimento misterioso,
de uma das mentes mais brilhantes da computação brasileira, ele não estava disposto a deixar o assunto morrer. Acredito que a doutora Santos está neste auditório neste momento, declarou o professor, para choque de todos, e gostaria muito de ouvir dela própria sobre sua contribuição para este projeto revolucionário. Os olhares percorreram o ambiente, buscando alguém que pudesse ser a misteriosa doutora. Ninguém esperava que a mulher discreta nos fundos do auditório fosse a pessoa em questão. Gustavo, visivelmente desconfortável, tentou retomar o controle da situação. Acho que houve algum mal-entendido, professor. Nosso sistema foi desenvolvido. Por mim, interrompeu uma voz clara e firme. O auditório inteiro virou-se para ver Josefa caminhando calmamente pelo corredor central. Cada passo seu era deliberado, digno, enquanto avançava em direção ao palco. Mesmo sem microfone, sua voz alcançou todos os cantos do auditório silencioso. Meu nome é doutora Josefa dos Santos, continuou ela, parando diante do palco. E o sistema que estão apresentando hoje é baseado em algoritmos que desenvolvi durante meu doutorado no MIT e aperfeiçoei nos anos seguintes. As câmeras imediatamente redirecionaram-se para ela, capturando o momento histórico. Gustavo permaneceu paralisado no palco, seu rosto uma mistura de emoções contraditórias. Até ontem, prosseguiu Josefa, eu trabalhava como faxineira neste prédio, limpando as salas onde engenheiros adaptavam meu trabalho sem compreender completamente seus princípios fundamentais. Um burburinho incrédulo percorreu o auditório. Jornalistas digitavam freneticamente em seus dispositivos, enquanto investidores trocavam olhares preocupados. Por que você não reivindicou crédito antes? Perguntou uma jornalista da primeira fileira. Josefa sorriu suavemente. Porque em um mundo onde meu conhecimento foi repetidamente desvalorizado devido a quem sou, aprendi que às vezes a influência silenciosa é mais poderosa que o reconhecimento oficial. O professor Martins aproximou-se, estendendo a mão para Josefa com profundo respeito. Seus artigos sobre algoritmos autoadaptativos para compreensão contextual mudaram fundamentalmente nosso campo, disse ele. Sua ausência na academia foi uma perda incalculável para a ciência brasileira. Tânia e Lucas subiram ao palco, posicionando-se ao lado de Josefa em um gesto claro de apoio. A imagem dos três, contrastando com Gustavo isolado do outro lado do palco, foi capturada por dezenas de câmeras e instantaneamente compartilhada em redes sociais e portais de notícias. Creio que temos muito a discutir, disse Tânia, tomando o microfone. Sobre o passado, o presente e, mais importante, o futuro da inovação tecnológica em nosso país. Enquanto o auditório explodia em perguntas e comentários, Gustavo Almeida compreendia que seu império acabava de sofrer uma fissura irreparável. A história da faxineira doutora em inteligência artificial, que secretamente desenvolvera o algoritmo revolucionário, se espalhava pelas redes sociais com velocidade exponencial. O que ninguém percebia naquele momento caótico era o sorriso discreto que Camila, sentada na última fileira ao lado de outros jovens do projeto, codificando o futuro, exibia. Em suas mãos, um envelope contendo a inscrição para a competição internacional de programação, com um algoritmo desenvolvido coletivamente por adolescentes da periferia sob a orientação de Josefa. A revolução estava apenas começando. Nos dias que se seguiram à dramática revelação no auditório da Almeida Tech, uma tempestade midiática se formou em torno de Josefa dos Santos. Sua história era irresistível. Uma cientista, brilhante, forçada a trabalhar como faxineira, secretamente corrigindo os erros daqueles que haviam se apropriado de seu trabalho. Reportagens especiais, entrevistas e análises ocupavam os principais veículos de comunicação. Em seu escritório na cobertura da empresa, Gustavo Almeida observava a cidade através das janelas panorâmicas. A vista de São Paulo, normalmente um lembrete de seu domínio, agora parecia zombar de sua situação. Sobre sua mesa, manchetes devastadoras. A gênia invisível. Como uma faxineira revolucionou a IA brasileira. Almeida Tech sob escrutínio. Alegações de apropriação intelectual. Da vassoura ao algoritmo.
A extraordinária jornada de Josefa dos Santos. A porta abriu-se sem aviso prévio, e Ricardo Vasconcelos, o chefe de segurança, entrou com uma pasta grossa sob o braço. "Senhor, concluí a investigação que solicitou", anunciou ele, colocando a pasta sobre a mesa. Gustavo folheou os documentos com crescente apreensão. Registros de patentes, e-mails antigos, contratos obscuros. Uma trilha de papel que contava uma história muito mais comprometedora do que ele esperava. "Tem certeza que isso é completo?" perguntou, sua voz traindo uma rara insegurança. Ricardo assentiu gravemente. O primeiro grande sucesso comercial da Almeida Tech, o sistema de análise preditiva de 2015, foi inteiramente baseado em um algoritmo desenvolvido por Josefa dos Santos, confirmou o chefe de segurança. Os registros mostram que a empresa adquiriu os direitos através de manobras legais questionáveis quando ela tentava patenteá-lo sem recursos financeiros adequados. Gustavo fechou os olhos por um momento, compreendendo a magnitude da situação. Não era apenas o novo produto que estava em jogo, mas potencialmente toda a legitimidade de seu império tecnológico. Na pequena sala de reuniões do escritório de advocacia, que agora representava Josefa, o ambiente era igualmente tenso, mas por razões diferentes. Cercada por advogados, Tânia, Lucas e Dona Célia, Josefa examinava as opções legais apresentadas. "Temos um caso sólido para processar a Almeida Tech por apropriação intelectual", explicou a advogada principal, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes. Os registros de patentes, combinados com seus manuscritos originais e a análise de especialistas independentes, estabelecem claramente sua autoria dos algoritmos fundamentais. "Qual seria o resultado mais provável?" perguntou Tânia. "Compensação financeira substancial, reconhecimento público de autoria, possivelmente até mesmo participação acionária na empresa", respondeu a advogada. "E, claro, um golpe significativo na reputação da Almeida Tech." Todos os olhares se voltaram para Josefa, que permanecia pensativa, olhando pela janela para o movimento da Avenida Paulista abaixo. "Não estou interessada em vingança", disse ela finalmente, voltando-se para o grupo. "Nem em dinheiro por si só." "O que você quer, então?" perguntou Lucas, genuinamente curioso. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Josefa. "Transformação", respondeu simplesmente. "A oportunidade de criar algo que o dinheiro sozinho não pode comprar. Um futuro onde talentos extraordinários não sejam desperdiçados por preconceitos e barreiras sociais." No dia seguinte, para surpresa de todos, Josefa solicitou uma reunião privada com Gustavo Almeida. O encontro foi marcado para acontecer em território neutro, uma sala de conferências no último andar do Instituto de Tecnologia, com vista para o Parque Ibirapuera. Quando Gustavo chegou, encontrou Josefa já sentada à mesa, vestida com simplicidade elegante, seu cabelo grisalho emoldurando um rosto sereno mas determinado. "Obrigado por vir", disse ela, indicando a cadeira à sua frente. Gustavo sentou-se rigidamente, preparado para negociações hostis. "Imagino que seus advogados tenham lhe apresentado opções bastante agressivas", comentou ele, tentando manter a compostura. "Na verdade", respondeu Josefa, "vim oferecer uma proposta diferente." Ela deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia não um processo judicial, mas um projeto detalhado para o que ela chamava de Instituto de Tecnologia Inclusiva, um programa abrangente para identificar e nutrir talentos tecnológicos em comunidades marginalizadas. "Estou propondo uma parceria", explicou Josefa. "Em vez de batalhas legais que consumiriam anos e recursos, poderíamos criar algo verdadeiramente transformador." Gustavo examinou os documentos com ceticismo inicial que gradualmente deu lugar a interesse genuíno. O plano era simultaneamente idealista e pragmático, combinando educação acessível com desenvolvimento de tecnologias inovadoras. "Por que me oferecer isso, em vez de me destruir?" perguntou ele finalmente, levantando os olhos dos papéis. "Você tem todas as cartas na mão." Josefa o estudou por um momento antes de responder. "Porque destruição gera apenas mais destruição", disse ela calmamente. "Enquanto criação,
verdadeira inovação, tem o poder de transformar não apenas tecnologias, mas pessoas. Houve um longo silêncio enquanto Gustavo avaliava a mulher à sua frente. Durante anos, havia construído sua identidade em torno da imagem de gênio visionário, de líder incontestável no campo da tecnologia. Agora, essa narrativa cuidadosamente construída desmoronava diante de uma verdade inegável. Muito de seu sucesso havia sido construído sobre o trabalho não reconhecido de outros, principalmente da mulher sentada diante dele. Qual seria minha função nesse instituto? Perguntou finalmente. Parceiro fundador, respondeu Josefa sem hesitação. Seu conhecimento de negócios, suas conexões e, sim, seu nome seriam ativos valiosos. Mas não seria mais apenas sobre você, Gustavo. Seria sobre algo maior que todos nós. Pela primeira vez desde que haviam se conhecido, Gustavo olhou para Josefa não como uma ameaça ou uma anomalia, mas como uma igual, talvez até como alguém de quem poderia aprender. Retornarei como diretora científica da Almeida Tech, continuou ela, trazendo minha expertise única, com a condição de que a empresa estabeleça este programa massivo de bolsas de estudo para jovens de comunidades periféricas. A proposta era ousada, mas também estranhamente libertadora. Por trás de sua fachada de arrogância, Gustavo carregava o peso constante do impostor, o medo secreto de que não era tão brilhante quanto todos acreditavam. Talvez trabalhar abertamente com Josefa pudesse finalmente permitir que ele construísse algo genuinamente seu, algo do qual poderia se orgulhar sem reservas. Precisarei de tempo para considerar todos os aspectos, disse ele, fechando a pasta. Josefa assentiu, levantando-se. Tempo é algo que aprendi a respeitar, respondeu ela. Mas não desperdice muito dele. O futuro não espera por ninguém, nem mesmo por bilionários. Enquanto Gustavo observava Josefa sair da sala, uma compreensão começou a se formar em sua mente. A verdadeira inovação, frequentemente, vem não de competição impiedosa, mas de colaboração entre mentes diversas. E talvez, apenas talvez, seu maior legado não seria os produtos que criou, mas as oportunidades que ajudaria a abrir para outros. No dia seguinte, a Almeida Tech anunciaria uma reestruturação histórica de sua liderança e o lançamento de sua iniciativa mais ambiciosa até então, o Instituto de Tecnologia Inclusiva, cofundado por Gustavo Almeida e doutora Josefa dos Santos. A notícia da parceria entre Gustavo Almeida e Josefa dos Santos explodiu no ecossistema tecnológico brasileiro como um meteoro inesperado. Manchetes expressavam espanto, análises tentavam decifrar as motivações de ambos, e especulações sobre o futuro da Almeida Tech proliferavam em todas as plataformas. Enquanto isso, no subsolo da empresa, algo extraordinário acontecia. A sala de treinamento 3B, antes um refúgio secreto, havia se transformado no laboratório piloto do Instituto de Tecnologia Inclusiva. Os computadores obsoletos foram atualizados, novos equipamentos chegavam diariamente, e o espaço antes empoeirado agora pulsava com energia criativa. Camila observava maravilhada, enquanto técnicos instalavam uma mesa de holoprojeção no centro da sala. Aos 16 anos, ela havia sido nomeada assistente júnior de Josefa, a primeira de muitos jovens que seriam integrados oficialmente ao programa. Consegue acreditar nisso tudo? Sussurrou para seu amigo Pedro, também selecionado para o programa piloto. Há 3 semanas estávamos nos escondendo para ter aulas aqui. Pedro sorriu, ainda não totalmente convencido da súbita mudança de coração de Gustavo Almeida. Só espero que não seja uma estratégia de relações públicas que vai desaparecer quando as câmeras forem embora, comentou ele. Não vai, disse uma voz atrás deles. Os adolescentes viraram-se para encontrar Lucas Almeida, segurando plantas arquitetônicas enroladas sob o braço. Meu tio pode ter muitos defeitos, continuou ele, mas quando se compromete com algo, vai até o fim. E acredite ou não, ele está genuinamente impressionado com o talento que encontramos aqui. Lucas desenrolou as plantas sobre uma mesa próxima, revelando projetos para uma expansão massiva do laboratório. Este é apenas o começo, explicou, apontando para diferentes seções do projeto.
O instituto ocupará 2 andares inteiros até o final do ano. Do outro lado da sala, Josefa e Tânia discutiam com um grupo de educadores e engenheiros a estrutura do currículo que combinaria ensino tradicional de programação com abordagens inovadoras baseadas em aprendizagem experimental. O mais importante, enfatizava Josefa, é que não estamos apenas ensinando códigos e linguagens específicas, mas desenvolvendo uma forma de pensar, uma abordagem para resolver problemas que transcende tecnologias particulares. Tânia assentiu, adicionando: e precisamos garantir que o programa seja genuinamente acessível. Isso significa não apenas vagas gratuitas, mas também suporte financeiro para transporte, alimentação e equipamentos para estudantes que não podem arcar com esses custos. Enquanto a discussão prosseguia, uma figura inesperada apareceu na porta do laboratório. Gustavo Almeida, vestindo jeans e camisa social, um visual inusitadamente casual para ele, observava a atividade com expressão pensativa. Notando sua presença, Josefa aproximou-se dele. "Veio inspecionar o investimento?" perguntou ela, sem hostilidade, mas com uma pitada de desafio em sua voz. "Vim aprender", respondeu ele surpreendentemente. "Se vamos fazer isso, quero entender completamente o que estamos construindo." Josefa estudou seu rosto por um momento, procurando sinais de insinceridade, mas encontrando apenas uma curiosidade genuína que raramente havia visto no empresário. "Nesse caso", disse ela, "chegou no momento perfeito. Camila está prestes a apresentar seu algoritmo de otimização contextual." Gustavo seguiu Josefa até o centro da sala, onde Camila, nervosa mas determinada, preparava-se para demonstrar seu trabalho usando a nova mesa de holoprojeção. Quando ela o viu se aproximar, seus olhos se arregalaram momentaneamente antes que ela recuperasse a compostura. "Senhor Almeida", cumprimentou formalmente. "Não esperava sua presença hoje. Pretendo me envolver mais diretamente no Instituto do que você imagina, senhorita Silva", respondeu ele. "Por favor, continue com sua apresentação." Com um aceno encorajador de Josefa, Camila ativou a holoprojeção. Linhas de código tridimensionais materializaram-se no ar, formando uma estrutura complexa que ela manipulava com gestos precisos. "Meu algoritmo aborda o problema de otimização de rotas para distribuição de recursos em áreas com infraestrutura limitada", explicou ela, sua voz ganhando confiança à medida que falava. "Inspirei-me nos padrões de navegação que observei nos entregadores da minha comunidade, que desenvolveram rotas eficientes baseadas não apenas em distância, mas em variáveis como segurança, condições das vias e padrões de tráfego que mudam durante o dia." Gustavo observava atentamente, enquanto ela demonstrava como o algoritmo adaptava-se dinamicamente a mudanças nas condições, aprendendo continuamente com cada iteração. Era uma abordagem surpreendentemente sofisticada para um problema real que afetava milhões de pessoas em áreas periféricas. "Impressionante", comentou ele quando ela terminou. "Você considerou aplicações comerciais para isso?" "Na verdade", interveio Josefa, "o algoritmo de Camila é a base do nosso primeiro projeto oficial, de pesquisa no Instituto. Estamos desenvolvendo uma plataforma de logística social que otimizará a distribuição de recursos essenciais, de alimentos a medicamentos, em comunidades mal atendidas." Os olhos de Gustavo brilharam com um interesse que ia além do potencial de lucro. Havia algo profundamente satisfatório em ver tecnologia de ponta aplicada a problemas tangíveis que afetavam pessoas reais. A maioria das soluções tecnológicas é desenvolvida por pessoas que nunca experimentaram os problemas que estão tentando resolver, observou Camila com uma sabedoria além de seus anos. "Nós vivemos esses desafios diariamente. Nossa perspectiva não é apenas valiosa, é essencial." Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Gustavo encontrou-se assentindo também, uma compreensão nova formando-se em sua mente. "Vocês estão absolutamente certos", reconheceu ele, "e acho que é hora de oficializarmos isso." Virando-se para Josefa, continuou: "Quero anunciar Camila como a primeira
recipiente da Bolsa Almeida Santos para a Inovação, um financiamento completo para seus estudos, mais um orçamento dedicado para desenvolver sua plataforma de logística social. O silêncio chocado que se seguiu foi quebrado pelo som de aplausos iniciados por Tânia e rapidamente seguidos por todos na sala. Camila permaneceu imóvel, lágrimas silenciosas deslizando por seu rosto enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Josefa sorriu, vendo naquele momento não apenas uma vitória pessoal, mas a semente de uma transformação muito maior. O reconhecimento do talento de Camila representava exatamente o tipo de mudança sistêmica que ela havia sonhado durante anos. Isto é apenas o começo, disse Gustavo, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa. Cada um de vocês representa um potencial que nosso sistema falhou em reconhecer. Estou aqui para dizer que isso muda hoje. Para todos os presentes, aquele momento marcava não apenas o nascimento oficial do Instituto de Tecnologia Inclusiva, mas o início de uma nova era na tecnologia brasileira. Uma onde inovação não seria mais limitada por códigos postais, sobrenomes ou privilégios educacionais. Enquanto a celebração improvisada tomava conta do laboratório, Josefa observava Gustavo interagindo com os jovens programadores. A transformação que via nele era tão surpreendente quanto inesperada. O homem que havia zombado dela por não ter nenhum diploma, agora ouvia atentamente adolescentes da periferia explicarem suas ideias. Revolucionárias. Talvez, pensou Josefa, a verdadeira inovação não estivesse apenas nos algoritmos que desenvolviam, mas na capacidade humana de crescer, aprender e transformar-se quando confrontada com verdades que desafiam nossas presunções mais fundamentais. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças vertiginosas para todos os envolvidos no recém-formado Instituto de Tecnologia Inclusiva. O que começara como um pequeno laboratório no subsolo, agora ocupava 2 andares inteiros do edifício da Almeida Tech, com obras em andamento para expandir ainda mais. Josefa, agora oficialmente diretora científica, tanto da empresa quanto do Instituto, dividia seu tempo entre supervisionar pesquisas avançadas, mentorar jovens programadores e, para surpresa de muitos, trabalhar diretamente com Gustavo Almeida em uma transformação da cultura corporativa da empresa. Numa tarde particularmente agitada, Josefa encontrou um momento raro de tranquilidade na pequena varanda anexa a seu novo escritório. Dali, podia observar o horizonte de São Paulo, tão diferente da vista limitada de seu antigo apartamento no bairro do Limão. "Posso me juntar a você?" A voz de Tânia interrompeu seus pensamentos. "Claro", respondeu Josefa, indicando a cadeira ao lado da sua. Tânia sentou-se, oferecendo uma xícara de café. "Pensei que precisasse disso. Vi seu cronograma de hoje. 3 reuniões consecutivas com investidores, uma sessão de mentoria e ainda a revisão do código do novo projeto." Josefa aceitou o café, com um sorriso agradecido. "Ironicamente, minha vida era mais simples quando eu só limpava o chão", comentou com humor seco. Ambas riram, observando o movimento da cidade abaixo. Um confortável silêncio se estabeleceu entre elas, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que desenvolveram uma confiança profunda. "Você já pensou?", perguntou Tânia finalmente, "em como nossas vidas mudaram completamente em menos de 3 meses?" Josefa assentiu, tomando um gole de seu café. "Transformações raramente são graduais na minha experiência", respondeu. "Elas tendem a ocorrer em saltos quânticos, longos períodos de estabilidade interrompidos por mudanças abruptas e profundas. Como algoritmos de aprendizado profundo", observou Tânia. "Exatamente. Humanos e algoritmos não são tão diferentes quanto parecem. Ambos aprendem através de exposição a novos dados, adaptam-se a circunstâncias inesperadas e, ocasionalmente, precisam de um choque para sair de padrões estabelecidos." Tânia olhou para Josefa com curiosidade. "Você acha que meu irmão realmente mudou? Ou está apenas adaptando-se estrategicamente a novas circunstâncias?" A pergunta pairou no ar, enquanto Josefa considerava cuidadosamente sua resposta. "Acho que Gustavo está experimentando algo raro e valioso, a oportunidade de reinventar-se", disse finalmente. Como cientista,
sei que a diferença entre adaptação estratégica e mudança genuína é frequentemente uma questão de tempo e consistência. No andar de baixo, o objeto de sua discussão enfrentava seus próprios desafios. Gustavo Almeida encontrava-se em uma sala de reuniões cercado por sua equipe jurídica e de relações públicas. Na tela principal, manchetes recentes mostravam reações mistas à transformação da empresa. Alguns celebravam a iniciativa como revolucionária, outros questionavam a sinceridade da mudança. Os investidores estão nervosos, informava seu diretor financeiro. Eles querem garantias de que essa nova direção não comprometerá os lucros. E os concorrentes estão espalhando rumores de que tudo não passa de um golpe de marketing, acrescentou a diretora de comunicações. Sugerem que após a poeira baixar, voltaremos aos negócios como sempre. Gustavo, que normalmente dominaria a reunião com declarações confiantes e decisões rápidas, permanecia estranhamente silencioso, observando as reações ao seu redor. Vocês realmente acreditam nisso? Perguntou finalmente. Que estamos apenas fingindo até que a crise de imagem passe? A pergunta pegou a todos de surpresa. Olhares desconfortáveis foram trocados ao redor da mesa. Senhor, nosso trabalho é antecipar todas as possibilidades, respondeu cautelosamente o chefe jurídico. Inclusive um eventual ajuste de estratégia. Ajuste de estratégia, repetiu Gustavo, um sorriso irônico formando-se em seus lábios. Um eufemismo elegante para voltar atrás quando for conveniente. Levantando-se abruptamente, Gustavo caminhou até a janela. Lá embaixo, no pátio recém-reformado da empresa, podia ver um grupo de jovens do programa, incluindo Camila, colaborando em algum projeto sob a sombra de árvores recém-plantadas. Sabem o que percebi nas últimas semanas? Perguntou sem se virar. Que passei 2 décadas construindo uma empresa que valorizava mais a percepção de inovação do que inovação real. Voltando-se para encarar a equipe, continuou. A verdadeira inovação é desconfortável. Desafia pressupostos, quebra padrões estabelecidos e, frequentemente, vem de lugares e pessoas que o sistema estabelecido ignorou. Um silêncio pensativo tomou conta da sala, enquanto Gustavo retornava à mesa e sentava-se. A partir de hoje, nossa estratégia não é gerenciar esta transição ou mitigar danos, declarou com firmeza renovada. É abraçar completamente esta transformação, com todos os riscos e recompensas que ela traz. Voltando seu olhar para o diretor financeiro, acrescentou: E quanto aos investidores nervosos, convide-os para conhecer pessoalmente o Instituto. Deixe-os conversar com Camila sobre a plataforma de logística social. Com Pedro, sobre seu sistema de diagnóstico médico remoto. Com Ana, sobre sua rede neural para previsão de enchentes. Garanto que sairão não apenas tranquilizados, mas entusiasmados. A reunião terminou com uma energia diferente, um propósito renovado que se espalhou pelos corredores da empresa. Algo fundamental estava mudando na Almeida Tech, não apenas políticas ou projetos, mas a própria filosofia que guiava a organização. Naquela noite, no apartamento que Josefa ainda mantinha no bairro do Limão, agora mais como refúgio do que por necessidade, ela, Dona Célia e Tânia reuniram-se na pequena varanda entre os apartamentos. O perfume das damas da noite misturava-se ao aroma do chá de erva cidreira, enquanto conversavam sob o céu estrelado de São Paulo. Amanhã é o grande dia, comentou Dona Célia, servindo mais chá para as amigas. A inauguração oficial do Instituto. Difícil acreditar que chegamos até aqui, respondeu Tânia, aceitando a xícara. Lembro-me da primeira vez que vim a este apartamento, durante aquela tempestade. Josefa sorriu, recordando aquela noite que agora parecia ter acontecido em outra vida. Naquela noite, estávamos protegendo equipamentos, disse ela. Agora estamos protegendo sonhos. As 3 mulheres ergueram suas xícaras em um brinde silencioso, cada uma refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. De inimigos improváveis a aliadas poderosas, suas vidas haviam se entrelaçado de maneiras que nenhuma delas poderia ter previsto. Sabe o que me dá mais esperança? Perguntou Dona Célia, seus olhos sábios brilhando sob a luz suave da varanda.
Ver Gustavo Almeida realmente escutando aqueles jovens. Não apenas fingindo interesse, mas verdadeiramente absorvendo o que tem a dizer. As pessoas podem mudar, concordou Tânia, pensando em seu próprio irmão. Às vezes precisam apenas da oportunidade certa, ou do choque certo. Josefa olhou para as luzes da cidade, pensando em como algoritmos e humanos compartilhavam essa capacidade fundamental: adaptar-se, evoluir e, ocasionalmente, transformar-se completamente quando expostos a dados que contradiziam seus modelos internos do mundo. Amanhã, disse ela suavemente, não será apenas a inauguração de um instituto. Será a afirmação de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nos títulos que carrega ou no nome que assina, mas na capacidade de contribuir, de criar, de transformar. As 3 mulheres permaneceram na varanda até tarde, compartilhando histórias e esperanças sob o céu estrelado. Enquanto a cidade gradualmente silenciava ao redor delas, uma certeza compartilhada crescia. O amanhã que estavam construindo seria fundamentalmente diferente do ontem que haviam conhecido. E isso, mais que qualquer algoritmo ou inovação tecnológica, era a verdadeira revolução. O dia da inauguração oficial do Instituto de Tecnologia Inclusiva amanheceu com um céu de azul cristalino sobre São Paulo. O novo edifício anexo à sede da Almeida Tech brilhava sob a luz do sol, suas paredes de vidro especial refletindo não apenas a cidade ao redor, mas simbolicamente a promessa de um futuro mais transparente e acessível. Josefa observava os preparativos finais de seu escritório temporário, ajustando nervosamente o colar simples mas elegante que complementava seu conjunto azul marinho. Após décadas de invisibilidade deliberada, estar no centro das atenções ainda a deixava desconfortável. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Camila, deslumbrante em um vestido vermelho que contrastava belamente com sua pele negra. Dona Josefa, chamou a jovem, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. Está quase na hora. Todos os convidados já estão chegando. Josefa assentiu, respirando fundo para acalmar seu nervosismo. Como estão os outros estudantes? Perguntou, seguindo Camila pelo corredor. Ansiosos, mas prontos, respondeu a jovem. Os protótipos funcionais estão todos instalados no salão principal para a demonstração. O instituto havia sido desenhado não como um espaço corporativo tradicional, mas como um ambiente que promovia colaboração e criatividade. Paredes de vidro permitiam visualizar laboratórios onde jovens de diversas origens trabalhavam lado a lado com cientistas experientes. Espaços comuns com sofás coloridos e quadros brancos encorajavam discussões espontâneas. Murais criados por artistas de comunidades periféricas adicionavam cor e contexto cultural ao ambiente. No grande auditório central, centenas de cadeiras haviam sido dispostas em semicírculos concêntricos, eliminando a hierarquia tradicional de fileiras. No palco circular central, Gustavo Almeida, impecável em seu terno escuro, conversava com o ministro da Ciência e Tecnologia, enquanto técnicos ajustavam os últimos detalhes do sistema audiovisual. Ao ver Josefa aproximando-se, Gustavo interrompeu a conversa e caminhou em sua direção. Nervosa? Perguntou ele, com um sorriso compreensivo que poucos teriam acreditado possível apenas alguns meses antes. Mais do que deveria, admitiu Josefa. Passei tanto tempo evitando holofotes que me sinto como um morcego exposto ao meio-dia. Gustavo riu suavemente, um som que se tornara mais frequente nas últimas semanas. Se serve de consolo, também estou nervoso, confessou. Mas por razões diferentes. Josefa o observou curiosamente. Ansioso para revelar o novo Gustavo Almeida ao mundo? Ansioso porque, pela primeira vez em minha carreira, estou apresentando algo que não foi criado para inflar meu ego ou minha conta bancária, respondeu ele com surpreendente sinceridade. Algo que importa genuinamente. Antes que Josefa pudesse responder, Tânia aproximou-se, elegante em um conjunto verde esmeralda. Os jornalistas estão posicionados, os investidores estão ansiosos, e acabei de receber a confirmação de que a transmissão ao vivo está pronta para começar.
informou ela. É hora. À medida que o auditório se enchia, uma energia palpável de antecipação crescia. Não era apenas mais um evento corporativo, mas o lançamento de algo verdadeiramente transformador. Entre a plateia diversificada, Dona Célia ocupava um lugar de honra na primeira fileira, usando um tradicional turbante colorido que havia pertencido à sua mãe. Quando Gustavo subiu ao palco, o burburinho diminuiu gradualmente até que um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Bom dia a todos, começou ele, sua voz amplificada pelo sistema de som. De última geração. Tradicionalmente, iniciaríamos este evento com um discurso sobre inovação, excelência e visão de futuro. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do auditório. Mas hoje não é um dia tradicional. E este não é um instituto tradicional. Com um gesto, ativou a grande tela circular suspensa sobre o palco. Imagens começaram a aparecer. Jovens de comunidades periféricas trabalhando em laboratórios avançados, protótipos de tecnologias inovadoras sendo testados, espaços de aprendizagem, colaborativa fervilhando de atividade. Por décadas, a indústria tecnológica tem operado sob uma premissa fundamentalmente falha, continuou Gustavo, sua voz adquirindo uma intensidade rara. A crença de que inovação vem apenas de centros específicos de excelência, de mentes formadas em instituições particulares, de indivíduos que se encaixam em um molde predeterminado de gênio tecnológico. Sua expressão tornou-se mais séria. Eu mesmo perpetuei esse mito, construí um império sobre ele, e estava completamente, profundamente equivocado. Um murmúrio surpreso percorreu o auditório. Jornalistas inclinaram-se para a frente, sensando a magnitude do momento. A verdadeira inovação não conhece código postal, não reconhece barreiras socioeconômicas, não se limita a diplomas emoldurados ou certificações exclusivas. Com outro gesto, Gustavo convidou Josefa a juntar-se a ele no palco. Ela subiu com dignidade serena, posicionando-se ao lado dele. Doutora Josefa dos Santos não apenas desenvolveu os algoritmos que formaram a base do sucesso da Almeida Tech, anunciou ele, mas também demonstrou algo muito mais valioso, que o verdadeiro gênio frequentemente floresce em solo inesperado, contra todas as probabilidades. Josefa adiantou-se para o microfone, sua presença captando imediatamente a atenção de todos no auditório. Anos de invisibilidade social haviam, paradoxalmente, fortalecido sua capacidade de comandar um ambiente quando escolhia se fazer notar. Nascia em uma comunidade onde computadores eram objetos míticos, começou ela, sua voz firme ecoando pelo espaço. Meu primeiro contato com programação foi através de um livro descartado que encontrei em uma pilha de reciclagem aos 13 anos. Não tinha computador para praticar, então escrevia códigos em cadernos escolares, imaginando como funcionariam. Um silêncio reverente tomou conta do auditório, enquanto Josefa compartilhava sua jornada extraordinária. As barreiras sistemáticas, os preconceitos velados, as portas fechadas, que encontrou mesmo após conquistar seu doutorado. Muitos questionam por que escolhi trabalhar como faxineira quando possuía qualificações para posições muito mais prestigiosas, continuou ela. A resposta é simples e dolorosa. Após 3 tentativas de contribuir abertamente para o campo da tecnologia e ser sistematicamente apagada, compreendi que nossa sociedade ainda não estava preparada para reconhecer certas mentes em certos corpos. Seus olhos percorreram o auditório, estabelecendo contato visual com diversos jovens do programa espalhados pela plateia. Mas hoje não estamos aqui para lamentar o passado, estamos aqui para transformar o futuro. Com um gesto elegante, Josefa convidou os estudantes do programa piloto a se juntarem a ela no palco. 16 jovens de diferentes idades, etnias e origens subiram confiantes, incluindo Camila em seu vestido vermelho vibrante. Estes jovens extraordinários, apresentou Josefa, representam apenas uma fração do talento incrível que tem sido sistematicamente ignorado por nosso ecossistema tecnológico. Em apenas 3 meses de treinamento formal, eles desenvolveram soluções para problemas que grandes corporações não conseguiram resolver em anos.
Os holoprojetores do palco ativaram-se, exibindo modelos tridimensionais dos projetos, desenvolvidos pelos estudantes. A plataforma de logística social de Camila, um sistema de diagnóstico médico remoto criado por Pedro para comunidades sem acesso a médicos especialistas. Uma rede neural para previsão de enchentes adaptada especificamente para áreas periféricas, desenvolvida por Ana. Entre outros igualmente impressionantes. Enquanto Josefa explicava cada projeto, algo extraordinário acontecia na plateia. Investidores trocavam olhares impressionados. Jornalistas digitavam freneticamente. Representantes de universidades prestigiosas faziam anotações detalhadas. A demonstração tangível do talento daqueles jovens estava desconstruindo preconceitos em tempo real. O Instituto de Tecnologia Inclusiva, continuou Josefa, não é um projeto de caridade. Não estamos dando oportunidades por bondade ou relações públicas. Estamos corrigindo um desequilíbrio sistêmico que tem privado o mundo de mentes brilhantes, simplesmente porque elas nasceram nos lugares errados ou nos corpos errados. Gustavo Almeida retornou ao centro do palco, posicionando-se ao lado de Josefa. Hoje, anunciou ele, a Almeida Tech está realizando a maior reestruturação de sua história. Estamos comprometendo 30% de nosso orçamento anual de pesquisa e desenvolvimento ao Instituto, estabelecendo um fundo de bolsas que apoiará 1.000 estudantes de comunidades marginalizadas nos próximos 5 anos. E, mais importante, estamos reavaliando completamente nossos processos de recrutamento, promoção e desenvolvimento de produtos. O anúncio causou comoção na plateia. Para uma empresa do porte da Almeida Tech, esse nível de comprometimento financeiro era sem precedentes. Mas há uma última revelação, continuou Gustavo, que talvez seja a mais significativa de todas. Ele fez um gesto para Tânia, que ativou uma nova sequência de imagens nos holoprojetores. Documentos de patente, registros legais e contratos apareceram, flutuando acima do palco. Estamos formalmente reconhecendo Dra. Josefa dos Santos como co-criadora e detentora de direitos intelectuais sobre nossos principais produtos de inteligência artificial dos últimos 8 anos, declarou Gustavo. Isso inclui compensação financeira retroativa, participação acionária na empresa e crédito público em todas as publicações relacionadas. Um burburinho intenso tomou conta do auditório. Para muitos, esta era a verdadeira bomba do evento, uma das maiores empresas de tecnologia do país, admitindo publicamente que havia se beneficiado do trabalho não creditado de uma cientista negra de origem humilde. Esta não é uma decisão tomada por pressão legal ou relações públicas, esclareceu Gustavo, sua voz firme, cortando através do ruído crescente. É um reconhecimento tardio, mas necessário de uma verdade inconveniente. O sucesso da Almeida Tech foi construído em parte sobre contribuições que não reconhecemos adequadamente. Josefa, que não havia sido informada previamente sobre este anúncio específico, olhou para Gustavo com genuína surpresa. Por um momento, a máscara de compostura que mantinha em público vacilou, revelando a emoção crua que sentia. Décadas de trabalho invisível, finalmente sendo reconhecidas publicamente, não como favor ou caridade, mas como direito legítimo. Foi neste momento que ocorreu o clímax emocional do evento. Dona Célia, a vizinha idosa de Josefa, levantou-se lentamente de seu assento na primeira fileira, seus 75 anos não diminuindo a dignidade de seu porte. Em suas mãos, segurava um objeto que poucos reconheceram inicialmente. O primeiro notebook desgastado de Josefa, aquele que havia sido seu companheiro fiel durante anos de trabalho solitário. Quando meu marido Augusto faleceu, disse a idosa, sua voz surpreendentemente forte preenchendo o auditório. Ele me deixou seus diários de engenharia. Sua última anotação dizia: o verdadeiro gênio nunca vem de onde esperamos. Nossa responsabilidade é reconhecê-lo, não importa onde o encontremos. Dona Célia caminhou até o palco, onde foi ajudada por Camila a subir os degraus. Entregou o notebook a Josefa em um gesto carregado de simbolismo.
Hoje, continuou a idosa, dirigindo-se à plateia, vocês não estão apenas testemunhando o lançamento de um instituto. Estão testemunhando a correção de um desequilíbrio histórico. E se tiverem sabedoria suficiente, compreenderão que isto é apenas o começo. O notebook desgastado foi colocado em um pedestal especialmente projetado no centro do palco, não como relíquia, mas como símbolo potente de perseverança e de quanto o mundo perde quando vozes são silenciadas. Enquanto a primeira fase da cerimônia chegava ao fim, Gustavo, Josefa, Tânia e os estudantes formaram uma linha unida no palco. A imagem daquele grupo diverso, unidos por um propósito compartilhado apesar de suas diferentes origens, foi instantaneamente capturada por dezenas de câmeras e se tornaria um dos símbolos mais poderosos da transformação em curso no ecossistema tecnológico brasileiro. Mas para Josefa, o momento mais significativo ainda estava por vir, e aconteceria não sob holofotes, mas nos bastidores do evento. Enquanto os convidados circulavam pela exposição de projetos, após a cerimônia oficial, Josefa encontrou um momento de quietude em uma pequena sala adjacente ao grande hall. O turbilhão de emoções do dia, culminando com o inesperado reconhecimento formal de seu trabalho, havia sido quase avassalador para alguém acostumada à invisibilidade. A porta abriu-se silenciosamente, e Gustavo Almeida entrou, parecendo igualmente exausto e energizado pela experiência. "Posso me juntar a você?" perguntou ele, com uma consideração que teria sido impensável meses antes. Josefa assentiu, indicando a cadeira à sua frente. Por alguns momentos permaneceram em silêncio, ambos processando a magnitude do que haviam iniciado. "Por que não me contou sobre o reconhecimento formal das patentes?" perguntou finalmente Josefa. Gustavo sorriu levemente. "Porque você teria insistido que não era necessário, que o instituto era suficiente." "E não era?" "Não", respondeu ele com surpreendente firmeza. "Justiça nunca é opcional, Josefa. Percebi isso tarde demais, mas percebi." Ela estudou seu rosto, procurando sinais do antigo Gustavo, o homem calculista que transformava cada gesto em vantagem estratégica. Em vez disso, encontrou algo que raramente havia visto em homens poderosos: humildade genuína. "Sabe o que mais me impressionou hoje?" continuou Gustavo. "Não foram os projetos brilhantes dos estudantes, embora sejam extraordinários. Foi perceber que construí uma carreira inteira sobre a premissa de que valor está intrinsecamente ligado a credenciais, conexões e privilégio." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Quando você me confrontou naquele primeiro dia, falando sobre seu doutorado no MIT, eu não acreditei não porque duvidava de sua inteligência, mas porque minha visão de mundo não permitia a possibilidade de uma faxineira negra ser uma cientista brilhante. E esse era um problema meu, não seu." "Preconceitos são algoritmos também, Gustavo", respondeu Josefa suavemente. "Padrões de pensamento que processamos automaticamente, baseados nos dados que absorvemos ao longo da vida. A diferença é que, diferentemente de computadores, podemos questionar e reescrever nossos próprios algoritmos." Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Camila entrou, ainda radiante após sua apresentação bem-sucedida. "Desculpem a intromissão", disse ela, "mas todos estão procurando por vocês. Os representantes da Unesco querem discutir a possibilidade de replicar o modelo do Instituto internacionalmente." Josefa e Gustavo trocaram olhares surpreendidos. O impacto de sua iniciativa já estava se expandindo para além das fronteiras que haviam imaginado. "Estaremos lá em 1 minuto", respondeu Josefa. Quando Camila saiu, Gustavo levantou-se, ajustando o paletó em um gesto automático. "Pronta para enfrentar seu novo papel como figura pública, doutora Santos?" perguntou ele, estendendo simbolicamente a mão. Josefa levantou-se também, mas em vez de aceitar o gesto formal, surpreendeu a ambos ao dar um passo à frente e abraçá-lo, brevemente. "Pronta para construir algo que durará muito além de nós dois", respondeu ela. Juntos caminharam de volta ao grande hall, onde o futuro que haviam apenas começado a imaginar já ganhava contornos mais definidos. Na semana seguinte à inauguração,
A sede do Instituto pulsava com atividade. O que começara como um projeto experimental, agora se expandia rapidamente, com novos estudantes chegando diariamente, parcerias sendo formadas com universidades e empresas e governos de outros países expressando interesse em replicar o modelo. Em seu novo escritório, Josefa havia insistido em manter uma decoração simples, mas significativa. Nas paredes antes vazias, seus diplomas finalmente expostos dividiam espaço com fotografias dos primeiros bolsistas do programa. Seu velho notebook ocupava um lugar de honra em uma pequena mesa lateral, não como troféu, mas como lembrete constante da jornada percorrida. Uma batida na porta anunciou a chegada de Tânia, trazendo os resultados preliminares da competição internacional de programação lançada meses antes. Você não vai acreditar nisso, disse ela, colocando o tablet sobre a mesa de Josefa. A solução desenvolvida coletivamente pelos estudantes do Codificando o Futuro ficou entre as 3 finalistas. Josefa examinou os dados, um sorriso de orgulho iluminando seu rosto. Não estou nem um pouco surpresa, respondeu. Aquelas crianças têm algo que algoritmos não podem replicar. Perspectivas únicas, moldadas por experiências de vida que a maioria dos programadores tradicionais nunca conhecerá. Tânia sentou-se, contemplando as mudanças vertiginosas dos últimos meses. Gustavo está irreconhecível, comentou. Ontem o encontrei mentorando pessoalmente um grupo de estudantes do programa. Ele que mal tinha paciência para reuniões com diretores. As pessoas são mais adaptáveis do que pensamos, respondeu Josefa, especialmente quando confrontadas com evidências que contradizem fundamentalmente suas crenças anteriores. Através da parede de vidro do escritório, podiam ver o novo espaço de trabalho colaborativo, onde Gustavo conversava animadamente com um grupo diverso de jovens programadores. Seu rosto, antes perpetuamente tenso, com o peso da imagem cuidadosamente construída, agora exibia uma vitalidade genuína. Há algo profundamente libertador em admitir que estávamos errados, observou Josefa, acompanhando o olhar de Tânia. Para Gustavo, reconhecer publicamente que seu sucesso foi parcialmente construído sobre trabalho não creditado de outros, abriu espaço para uma autenticidade que ele nunca havia experimentado. Naquela tarde, o Instituto realizaria sua primeira cerimônia de certificação para os estudantes que haviam completado o programa piloto. O auditório estava decorado com simplicidade elegante, com a frase "Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você", palavras do pai de Josefa, projetada em grande formato na parede principal. Filas de cadeiras acomodavam familiares, orgulhosos, muitos dos quais pisavam pela primeira vez em um ambiente corporativo de alta tecnologia. Dona Célia ocupava novamente um lugar de honra, agora acompanhada por outras figuras importantes das comunidades representadas. Quando chegou o momento de iniciar a cerimônia, Josefa subiu ao palco, seu conjunto azul marinho substituído por um vestido colorido que celebrava suas origens culturais. Ao seu lado, Gustavo parecia estranhamente nervoso, constantemente ajustando o microfone em sua lapela. Bem-vindos à primeira, mas certamente não última, cerimônia de certificação do Instituto de Tecnologia Inclusiva, começou Josefa. Hoje celebramos não apenas o extraordinário talento destes jovens, mas também o nascimento de um novo paradigma para a inovação tecnológica no Brasil. Um a um, os estudantes foram chamados para receber seus certificados e apresentar brevemente seus projetos finais. Camila, como representante escolhida pelos colegas, foi a última a subir ao palco. Nossa jornada aqui começou em um laboratório improvisado no subsolo, relembrou ela, sua confiança e eloquência impressionando a todos. Escondidos, programando em computadores obsoletos, sentindo que não pertencíamos ao mundo da tecnologia avançada. Seu olhar percorreu o auditório, pausando momentaneamente em sua família na primeira fileira. Hoje, estamos não apenas presentes nesse mundo, estamos transformando-o. Os aplausos que seguiram foram interrompidos quando Gustavo adiantou-se, pedindo a palavra com um gesto inusitadamente hesitante. Preparei um discurso formal para esta ocasião, começou ele,
tirando algumas folhas do bolso interno do paletó. Mas percebo agora que palavras ensaiadas não fariam justiça ao que estamos vivenciando. Dobrando cuidadosamente as folhas e guardando-as novamente, Gustavo continuou, sua voz mais natural do que qualquer um já havia escutado em um evento oficial. Por décadas, medi sucesso em métricas que agora percebo serem profundamente limitadas. Lucro, reconhecimento, poder, controle. Construí um império tecnológico que, apesar de toda a sua inovação aparente, apenas reforçava padrões estabelecidos de privilégio e exclusão. Um silêncio atento tomou conta do auditório, enquanto Gustavo falava com uma honestidade raramente vista em líderes corporativos. O que aprendi com Josefa e com cada um destes jovens extraordinários é que a verdadeira inovação não vem de repetir fórmulas bem-sucedidas com pequenas variações. Vem de perspectivas radicalmente diferentes, moldadas por experiências de vida que desafiam pressupostos fundamentais. Virando-se para olhar diretamente para Josefa, continuou. O verdadeiro valor de um diploma, declarou, ecoando as palavras que ela havia compartilhado com ele em uma de suas primeiras conversas genuínas, não está no papel emoldurado, mas na capacidade de usar conhecimento para transformar realidades independentemente de onde ou como foi adquirido. O auditório irrompeu em aplausos, entusiasmados. Familiares emocionados, estudantes orgulhosos, mentores satisfeitos, todos unidos em celebração não apenas de conquistas individuais, mas de uma transformação coletiva. Enquanto observava a cena, Josefa sentiu uma paz profunda que havia buscado durante décadas. Sua jornada, das anotações em cadernos escolares ao reconhecimento como uma das mentes mais brilhantes da computação brasileira, não havia sido linear nem justa, mas cada obstáculo, cada rejeição, cada momento de invisibilidade forçada havia contribuído para este momento de transformação sistêmica. Quando a cerimônia terminou e os participantes se dispersaram para a recepção no hall principal, Josefa encontrou um momento para ficar sozinha no palco, agora vazio. Tocou suavemente o pódio, relembrando o dia em que havia derramado água no notebook de Gustavo, o acidente aparentemente desastroso que havia catalisado toda esta mudança. Às vezes, murmurou para si mesma, os algoritmos mais poderosos são aqueles que não podemos ver, os padrões invisíveis de dignidade, perseverança e transformação que definem não apenas sistemas computacionais, mas vidas humanas. Com esse pensamento, Josefa dos Santos, cientista, mentora, catalisadora de mudanças, caminhou com passos firmes para juntar-se à celebração, carregando consigo a certeza de que o futuro que estavam construindo seria fundamentalmente diferente do passado que haviam conhecido. E este, afinal, era o verdadeiro algoritmo da dignidade. Capacidade humana de reconhecer valor onde outros veem apenas invisibilidade, de cultivar talento onde outros percebem apenas carência, e de transformar sistemas que por muito tempo privilegiaram poucos às custas de muitos.